cair. Conseguiram, gente? Ah, que chato. Muito chato. Cair no chão. Muito bem. Voltando. Legal, vamos ver. Acho que agora deu para voltar, né? Quem sabe faz ao vivo. Ai, ai, é assim mesmo. Então tá, vamos de novo. Ver se o pessoal conseguiu entrar. Então tá. Vamos ver se agora deu para entrar. Vamos ver se a Doeli conseguiu entrar. Se vocês puderem mandar um recadinho para a Doeli, vamos ver. Tá, então tá. Oi, Cris, boa tarde. Prazer em revê-la por aqui. Então, a gente estava tentando falar sobre o assunto de hoje é ilusão, né? A gente está falando sobre apego e simbiose, né? Que é a nossa intenção. E a gente está fazendo o degrauzinho da ilusão desta vez. Então, estávamos falando um pouquinho antes da live cair, né? A gente estava falando sobre o que acontece no nosso país, que os nossos atores, né? Que comandam a nossa sociedade, o que acontece aqui e que mexe com as nossas vísceras, né? Mexe com as nossas emoções. Né? Então, estávamos falando que nós estamos fazendo uma caminhada aqui, uma caminhada de consciência, de ampliar a nossa consciência, né? Então, estávamos falando o cérebro pequenininho aquele, depois aquele cérebro emocional que vem em cima, e depois esse grande chapéu que é uma consciência atual, tá? Que é onde a gente toma decisões, olha, veja bem, sabe? É responsável pelas decisões que tomamos. Então, quando a gente não acessa esse chapéuzinho enorme, né? O que acontece? A gente não consegue tomar a decisão. Quando a gente vê, a gente já fez. Então, a gente está funcionando de forma instintiva, de forma visceral, né? De forma hormonal, ou ao sabor dos humores do momento, de como é que o tempo muda e tudo mais, né? E para onde me empurra. Então, o que a gente faz? A velhinha talvez não conseguiu voltar, né? Não estou vendo a velhinha. Então, o que fazer? Se vocês conseguirem mandar o link da chamada, tá? Eu vou botar aqui, ó. Tá? Se alguém conseguir mandar para elas, eu agradeço. Deixa eu ver se eu ponho aqui. Tá. Mandei a chamada. Vamos ver se agora dá. Então, assim, o que nos são conhecidos? Desde que a gente nasce, a gente é visceral, desde que a gente nasce, a gente é instintivo, né? Então, a gente já nasce mais ou menos com essas coisas assim. É claro que nesta questão de emoção, depois quando os hormônios começam, vocês sabem que a gente recebe uma baita de uma carga
e não é uma carga leve, né? Não tem nada de leve nessa carga, né? Então, como que eu vou lidar com esse tipo de coisa? Se eu tiver consciência, e a consciência é uma coisa enorme, muito ampliada em nós, muito potente. A gente nem sabe ainda direito, é tão recente no ser humano que ainda não tem toda a informação que precisaria, tá? Sobre o cérebro, sobre essa parte da nossa consciência ampliada, nossa consciência de tomada de decisões. Então, assim, a pessoa, pá, mas eu não estou acostumado a isso, na minha família não tem isso, o pessoal lá, todo mundo é visceral, isso é assim, a gente existe como nasceu. Tem muitas posições que a gente coloca aqui, tá? Mas até que a gente consegue fazer a pessoa perceber assim, tá, ou consigo fazer eu perceber que, tipo, isto não está me servindo mais. É uma boa desculpa, mas eu estou infeliz. E se eu estou infeliz, se eu precisar viver nessa infelicidade, tudo bem, mas se eu não precisar, eu gostaria muito de dar conta de tudo isso para existir de uma forma um pouquinho melhor, um pouquinho melhorada, né? Então, e aí sim, aí eu chego naquela parte que, olha só, eu morro de medo de sair de noite de casa. Por quê? Porque apesar de eu morar aqui há 30 anos, quando eu saio de noite, eu não estou acostumada a sair de noite. Eu só saio de manhã ou de tarde. E de noite eu estou dentro de casa. Então, quando eu saio de noite, parece que eu estou saindo num mundo completamente diferente. E eu não conheço esse caminho, eu não conheço os vizinhos, eu não conheço tudo que acontece aqui. Claro que eu conheço, mas só porque de noite eu acho que eu desconheço todo o território que eu estou vivendo, tá? Então, se eu estou vivendo num lugar, obrigada, Verinha, pelo feedback. Se eu estou vivendo neste lugar, e aí de noite eu tenho medo de habitar este lugar, eu tenho que me enfiar na minha casa, na minha caverna, no que eu chamar, no meu cantinho quente, no meu ninho, porque eu não posso vivenciar o diferente que é o mesmo lugar em outro horário, tá? Então, assim, aí quando a gente pega esse cérebro gigantesco, sabe? E a gente ainda não sabe acessá-lo, a gente não sabe como lidar com ele, a gente não sabe como se virar nessa condição, o que que acontece comigo? Eu morro de medo. Então, dependendo do que aconteceu comigo, que é o que a gente vem falando, né? Da confiança que eu desenvolvi, lembro as fases, tá ali, tudo esquematizadinho, assim, super enxuto os detalhes para a gente não se perder. Dependendo do que eu vivi em certas idades, eu vou ter mais confiança, mais esperança, vou ter mais medo, mais vergonha, menos vergonha, sabe? Eu vou ter umas outras coisinhas, né? Então, nesta função de vida, eu acabo tendo o quê, gente? Eu acabo tendo várias questões que veio assim, o amparo que eu tive, o desamparo que eu tive, né? O cuidado que eu tive, o cuidado que eu não tive, e aquilo que eu queria e aquilo que eu tive, né? Então, vocês sabem que a aceitação parece que não é o melhor dos aparatos que nós desenvolvemos, sabe? Tipo assim, ó, eu deveria aceitar os pais que eu tive, eu deveria aceitar o país que eu nasci, eu deveria aceitar a condição que eu nasci, eu deveria aceitar todas essas coisas e começar a desenvolver minha inteligência para lidar com tudo isso que está ao meu redor, né? Só que, de repente, eu tenho um ataque de Vossa Excelência, né? O pessoal está acostumado a ver eu falar assim, sabe? Tem um ataque de Vossa Excelência e, de repente,
eu sou grande demais para viver onde eu estou vivendo, eu sou mais não sei o que para estar onde eu estou. Tá, dá para entender? Então, se acontece isso comigo, de eu ter... eu me senti agredida, né? Desde que nasci, eu tive que desenvolver várias coisas para chamar a atenção da minha mãe, para chamar a atenção da minha família, porque eu fiquei meio que esquecida e abandonada, porque existiam muitos afazeres, existiam muitas coisas para fazer. Então, digamos assim, tá? Agora estou aqui crescida, então cheguei, tá? Na idade adulta, agora vou fazer só o que eu quero, só que não sei o quê. Quantos de nós já programamos para fazer assim? Quando eu ficar adulto, você sabe, deu, eu vou fazer só o que eu quiser, sabe? Vou viver lá muito bem, muito bem, muito bem. Aí a gente chega na idade adulta e, no geral, a gente acaba percebendo por que é que os adultos faziam ou agiam daquela maneira como estavam. Mas tem coisas difíceis de perdoar, sabe? Porque a minha mãe me tratava assim, depois a minha irmã, ela tratou diferente. E o outro irmão tratou diferente. Lá foi todo mundo foi tratado diferente. E eu não gosto do jeito que eu fui tratada. Eu acho que não me deram atenção suficiente. E aí eu fui desenvolvendo o quê? Jeitos de ser querida. Mais ou menos eu tentava achar um espaço naquilo ali para eu descobrir como é que eu poderia me posicionar e ser querida, tá? Digamos que eu consegui, tá? Aí a gente diz, como é que tu conseguiu? Conta aí para mim como é que tu conseguiu. Ah, eu, tipo assim, eu fui boazinha, né? Eu, por exemplo, fui boazinha, de verdade. Zuleika disse assim, já sei, vou ser boazinha com todo mundo e eu vou ser queridinha de todo mundo. Quando eu vou ser boazinha, realmente esta criatura boazinha, esta sou eu, é eu ali, que está ali? Como é que eu vou me desenvolver se eu não sou realmente boazinha, sabe? Eu só descobri um jeito de ser boazinha, porque assim eu recebi o carinho e o cuidado que eu queria, entre aspas, né? Então, assim, chega até um ponto que a gente viu aquela brecha que tem, lembra? Entre quem eu sou e quem eu quero ser, né? Em quem eu desejo ser. Lembra que a gente falou da sombra? E a sombra estava ali? Então, cria um lapso entre quem eu sou e quem eu quero ser. Então, para o mundo lá fora, eu represento essa pessoa. Quem eu sou de verdade é uma diferente, tá? E aí fica o efeito sombra, que depois, às vezes, nos dá muito trabalho, né? Foi a parte de mim que eu não cuidei, que agora eu vou ter que cuidar. Então, assim, tá, Zuleika, onde é que tá? Já meia hora que tu não falou da tal, do apego e da simbiose, né? Então, nas discussões que nós tivemos essa semana, a gente estava discutindo já da semana passada sobre o que tinha nos dramas que a gente escolhe para ver, sejam novelas, sejam seriados, né? Ou agora tem um outro nome que para os dramas juvenis que são chamados dorama, né? E o que que isso traz para nós, o que que isso mexe, o que que isso serve, o que que não serve? Serve como distração, sabe? O Facebook serve como distração, ou tem uma utilidade e tudo mais, e a gente estava procurando ver, porque o pessoal cai muito de pau em cima da internet, em cima das coisas, né, que estão disponíveis para nós, que eu sou muito a favor da tecnologia. Eu falo e conheço pessoas que jamais eu teria tempo de procurá-las, de acessá-las, sabe? Então, quer dizer, e a internet me trouxe tanto conhecimento acessível ao toque de um botão, que, meu Deus do céu, vou ser grata eternamente por tudo isso que eu não teria acesso, exceto pela internet, tá? E ninguém discute que o pessoal faz mau uso das coisas, né, gente? Não existe do que a gente não faça mau uso, tá?
Até uma palavra escrita, a gente consegue torcer ela para fazer uso como a gente quiser. Né? Bom, vamos ver se eu consigo pegar, que é um assunto difícil. E ele me escapa também, sabe? Ele escapa também de mim, não escapa só. Eu também tenho que... acabo de vez sendo uma dobradinha, sabe? Para tentar lidar com isso. Então, a verdade, o pessoal diz que se ela não botar uma roupa bonita, é muito difícil da gente encontrá-la. Dizem que ela é muito feia. Olha, eu achei interessante, porque se ela é feia, ela é o ser mais feio que abre um portão maravilhoso, que faz a gente entrar, bater com a verdade, digamos assim, sabe? Encontrar a verdade, o que é verdadeiro. E digamos assim, se a verdade é feia de doer, sabe? Ela nos dá um susto, ao mesmo tempo, ela é uma condição de libertação e que, quem sabe que tirou um peso da ilusão de cima de si, sabe? Sabe exatamente como uma pessoa se sente depois de entrar em contato real com a verdade. Né? Então, assim, a ilusão nos impede de ter acesso a esse cérebro, feito um chapéu, né, que a gente diz que ele está em cima dos outros dois cérebros, que nos permite tomar decisões. Né? Então, a gente já falou de Lie to Me, por exemplo, que foi uma tentativa deste autor, Minta para mim, né, tradução em português, uma tentativa desse autor de distanciar a ação da sensação, a ação da sensação. Então, se eu sinto alguma coisa e eu penso que vou reagir, né? Então, antes de reagir, eu teria aquele centésimo de milésimo de segundos que eu consigo tomar conta dessa sensação antes de eu reagir, tá? Então, porque senão a gente funciona com aqueles cérebros mais, né, primitivos, que não levam o desaforo para casa, que não se dão conta que a pessoa em geral não está dizendo nada para mim, ela está dizendo para si mesma. Né? Quantas vezes eu estou sentindo alguma coisa em relação a alguma pessoa, né? Mas de verdade eu estou com todo aquele ranço dentro de mim. E a pessoa só apareceu na frente para servir de espelho, né? O pessoal diz, isso não é verdade, isso não é verdade. Em terapia a gente consegue ir lá, e aí a pessoa diz, putz, eu não estava brava com essa pessoa, estava brava, era uma situação que aconteceu comigo, não sei o quê. Então, assim, a gente própria pode ir chegando mais perto disso aí para ver. Tá? Então, assim, voltando aos dramas que a gente estava falando, que podia nos divertir, que podia nos tirar do cotidiano normal, sabe? Que servia de fuga, uma rota de fuga saudável. Lembra que a gente estava falando na vez passada? Uma rota de fuga saudável, que eu não precisaria alterar quimicamente o meu cérebro com coisas com álcool, com outras coisas que fosse, né? Com qualquer tipo de drogas, né? Mas sabendo também que os dramas, tudo isso que eu assisto, né? Tudo isso que passivamente eu paro aqui na frente e fico assistindo, vai mexer com as minhas vísceras, vai mexer com a minha química também. Porque bate no meu cérebro e eu vou ter reações, tá? Então, esse monte de imagens, esse monte de fótons, não sei o que lá, e mais os assuntos que estão sendo debatidos ali, né? Então, a gente fica tentando tirar, ordenhar esses doramas, ou esses dramas, ou essas questões, para tirar o que tem de bom ali,
será que tem alguma coisa de bom? Então, a gente está se prestando para isso aqui no grupo, né? Então, a gente está tentando selecionar e compartilhar tudo que a gente acha de bom. E a gente tem várias, como é que a gente chama, tendências, e todas são bem-vindas. Todas são bem-vindas. Então, aqui o pessoal tem interesses múltiplos, sabe? Tem interesses religiosos diferenciados, tá? De xamanismo diferenciado. A gente tem interesse de várias questões interessantes, assim. E eu adoro tudo isso, sabe? Porque para mim eu não consigo achar que seja exatamente uma religião, que seja exatamente não sei o que lá. Para mim são pontos de vista diferentes. Cada um tem um ponto de vista. Mas aí o pessoal disse assim, tá, então assim, tu olhou, deu. Não, nós somos seres sociais. Os seres humanos são seres sociais. A gente quer trocar com o outro as impressões que teve, a gente quer conversar com o outro, sabe? A gente quer saber a opinião do outro, porque o ponto de vista do outro é tão deslocado, às vezes, do meu ponto de vista, que é uma gracinha, assim, puxa, como é que eu não me dei conta disso agora? Como é que... Ah, puxa vida, mas eu perdi isso, não vi. Então, assim, complementa o nosso pensamento, complementa a nossa compreensão, sabe? É tão agradável ver uma pessoa que às vezes não pensa exatamente como eu, mas ela faz aquele, sabe aqueles paralelos assim, que é, sabe? Ampara mais ou menos o pensamento que eu tive, e o meu tipo de pensamento ampara o pensamento que ela teve. A gente se sente acolhida, a gente se sente juntos, né? Então, é nesse sentido que eu penso assim, ó, a gente está procurando, está estudando, está buscando, tá. A gente está achando, tá. Tem valor? Sim. Sabe? Ah, mas às vezes os outros nem dão bola sobre aquilo que eu estou procurando, estou achando. Tá, pode ser, gente. Mas assim, se a gente está na internet, que é uma coisa tão ampla, pode ser que essas pessoas que estão ao seu redor não estão dando bola, mas aí aparece uma Silvia, sabe? Que acha que aquilo que eu encontrei é um achado. Uma Doili, sabe? Que compartilha alguma coisa que eu teria passado batido. Eu não vi, eu não pesquei. Uma só pessoa absorve uma certa quantidade de informação e de vivência, sabe? É, mais pessoas em um grupo, a gente observa muito mais, pega mais coisas. Aí a pessoa diz assim, ah, mas e daí tu não vai conseguir pegar, olhar tudo que a outra pessoa, senão tu não vive mais. Aí tu só fica pegando, se tem 20 pessoas no grupo, como é que vai ser, sabe? Aí eu digo, tá, tá. Aí o pessoal disse, eu não consigo acreditar que tu lê tudo que tu lê muita coisa, não consigo pensar como é que tu consegue ler tão rápido e tudo isso aí. Oi, Dudu, há pouco que tu entrou? É, bom, mas tá aí, chegou. Então, assim, ó, o que que eu vou fazer então? Se o grupo fica muito grande, eu não consigo dar atenção a todo o grupo, não consigo ler tudo. Pode ser que sim. Eu tenho que viver, eu não posso ficar só lendo, que são coisas assim que a gente discute, né? Então, mas tem um tempo para isso, né? Então, por exemplo, nessa semana teve várias partilhas, né? E, e essas partilhas foram, para mim, foram preciosas, assim, né? No grupo do WhatsApp, a gente sempre continua discutindo durante a semana, né? E o que está acontecendo, a Silvia está online? Tá, ela conseguiu entrar também. Tá. Então, assim, durante a semana, a gente teve várias discussões aqui.
E aí a Dodô já tinha dividido um vídeo do YouTube do Rossandro Kingsley e do Haroldo Dutra. Eles fizeram um seminário lá que parece que quem ia falar é o Divaldo Franco, e aí o Divaldo teve não pôde participar e eles se juntaram para fazer isso aí. Então, eles estavam falando que era bom a gente. Por que é importante o outro? Né? Porque assim, eles falam muito que esse pessoal é uma dupla de palestrante espírita, né? Então, eles dizem muito assim, ó, que o inferno são os outros, né? Pelo menos é o que o pessoal fala, o pessoal se queixa, né? Então, o pessoal se queixa, fala para eles, então o inferno são os outros, né? Mas no Espiritismo, no entendimento deles, eles dizem que assim, só se encontra Deus através dos outros, tá? E então é por isso que a gente diz que os encontros são preciosos. Nem sei quando é que a gente vai se encontrar de novo. Isso se você acredita em vidas passadas. Mas vamos dizer que você não acredita em nada de vidas passadas. Essa vida só. Esse momento presente que a gente vive, né, quando é que ele vai se repetir de novo na nossa existência? A gente queria que fosse eterno, tá? Então, cuidado o pulinho da conversa que eu estou dando. Tá? A gente gostaria que fosse eterno. Por quê? Por causa do apego que a gente vai desenvolvendo a este afeto, a essa sensação, a esse jeitinho de plenitude que eu sinto com essa pessoa que eu estou me encontrando hoje. Eu queria que vivenciar para sempre isso aí, tá? Então, eu desenvolvo uma espécie de apego com aquilo que agora, ontem, eu não conhecia, mas agora se tornou meu conhecido. E como se tornou meu conhecido, eu quero que não dissolva nunca mais. Não vai dissolver nunca mais. Aquilo que eu vivi, tá? Aquilo que eu vivo de fato, aquilo que eu vivencio de fato, aquilo que eu estou vivendo, este encontro com vocês hoje, e que as pessoas estão ali e eu estou falando com elas, e que durante a semana a gente trocou tantas figurinhas, né? E nunca mais vai sair da minha memória. Sabe por quê? Porque eu estava ali. Eu estava de fato ali, eu estava vivendo aquilo ali de verdade. Eu estava junto com aquelas pessoas, eu toquei aquelas pessoas, eu abracei aquelas pessoas, né? Eu vivenciei aquilo que deu para vivenciar. A pessoa vai embora, vai seguir seu caminho, talvez eu nunca mais a veja, sabe? Mas aquilo que foi presente vai ser presente para sempre dentro de mim, nunca mais vai deixar de existir. O que está acontecendo com a gente? Tá? Quando nós não estamos vivendo o presente, estamos vivendo o passado, estamos vivendo a discussão que eu tive ontem com outra pessoa, estou vivenciando a raiva que a pessoa me despertou ontem, né? E eu não pude ainda elaborar ela até agora, então assim, eu estou aqui, mas eu estou só pensando na resposta que eu vou dar para aquela situação que aconteceu ontem. Então eu não estou presente. Tá? O que vai acontecer amanhã, quando eu, digamos, saiu o trem das 11 e o trem das 11 descarrilhou, se foram todas as minhas colegas, todas as minhas amigas, ou todos os meus parentes. Eu ontem não aproveitei aquele momento que eles estavam ali, mas eu estava tão irritada com o que estava acontecendo ontem, sabe? E aí, então, eu não aproveitei e era uma despedida. Tá, o que tem de errado as despedidas, as não despedidas, nem nada? Não, o fato é que você não conseguiu usufruir momentos deliciosos que podiam ficar na sua memória para todo sempre, em troca de quê? De veneno, em troca de má vontade, em troca de fúria, em troca de não sei. Não dá para se justificar hoje em dia mais esse tipo de atitude, né? Então, a nossa consciência está nos pedindo. Então, esses palestrantes aqui,
Eles me servem um pouquinho de referência também, para eu saber se eu não estou pegando pesado com as pessoas, porque muitas pessoas me dizem, sei que tu está pegando pesado, que não dá para ser mais divertido, não dá para ser mais leve o que a gente está conversando. Esse tempo está nos dizendo fim da infância. Fim da infância. Olha só, não está nos cobrando nada, gente, não está nos castigando, não está sendo ruim com nós, não está nos molestando. E apenas está dizendo assim, não dá mais para viver desse jeito, tá? O planeta está mudando, as coisas estão evoluindo numa enorme de uma velocidade, aí a pessoa, mas tá, é demais para mim, não sei o que lá. Gente, mas estava trancada há muito tempo, tá? E agora destrancou, e agora a gente está indo em frente. Então tá, estamos indo em frente, vamos seguir em frente, né? Então assim, mas está muito puxado para mim. Tá, não te apega ao jeito que você era antes. Larga, sabe? Isso é uma ilusão. Porque se o mundo lá fora mudou e você não quer mudar, não quer aceitar uma... Tá, mas assim, ó, tipo assim, ó, eu não fui na escola. Hoje em dia todo mundo tem pós-graduação, vou fazer o quê? Vai procurar entender o que está acontecendo aqui. Você é inteligente, sabe? Se você não fosse inteligente o suficiente para estar nessa época, você não teria nascido noutra. Dá para pensar assim? Né? Esse é um convite que a gente faz. Gente, larga o apego. Não, mas o certo seria que eu tivesse feito isso, feito aquilo, eu não aprendi isso, não aprendi aquilo, eu fui melhor em matemática, melhor em português, larga fora, deixa aí, sabe? Agora você olhou para aquela matéria e achou que ela poderia te servir, né? Então, aí esses amigos aqui, que no caso esses aqui são do Espiritismo, eles ficam dando umas dicas para nós, tá? A palestra foi uma delícia, o pessoal citou várias coisas aqui, e aí eu fui assistindo e achei muito interessante o que eles diziam. Vou citar algumas coisas. Essa foi uma partilha do Eli, tá? Assim, eles falaram até no bilhete da Mega Sena, que o pessoal fica me pedindo os números da Mega Sena, né, Dodô? Mas eles falaram assim, ó, Deus é inteligência suprema, ou seja, é uma inteligência superior ao nosso entendimento. E eles falam, o universo é moral. Então, se você é amoral ou é imoral, por favor, tá? Dê um jeitinho, porque parece que o universo é moral. Outra coisa que eles diziam, o que é evolução? Aprender a fazer escolhas, tá? Então, a gente já tinha falado uma coisinha da Anete Guimarães, eu não sei, eu não me lembro bem se eu falei, né, que a Anete fez uma comparação muito interessante sobre o neocórtex, que é esse chapéu, esse cérebro chapéu que tem em cima dos outros dois cérebros, tá? Essa parte do cérebro. Então, assim, ó, ela falou que o neo, né, que a gente pode considerar cada coisa, ela diz assim, mas Jesus dizia, né, várias coisas que tu pode considerar que eram um incentivo a tu usar esse cérebro mais evoluído, tá? E aqui ele diz a mesma coisa, evolução é igual a aprender a fazer escolhas, tá? Aí ele fala pensamento. O que é pensamento, gente? Pensamento é um conjunto de atividades anímicas do espírito. A gente pode compartilhar esse vídeo, tá? O link desse vídeo para quem quiser assistir. Pensar é sentir. Então ele fala assim, pensar é a modificação do fluido cósmico que retrata a nossa carga afetiva, a nossa memória, a nossa cognição e as nossas intenções e a nossa vibração, tá?
Então, nossas intenções estão entrepostas nas intenções do Criador, tá? Então, a atividade criativa que percebemos observando os pensamentos. Então, assim, nessa parte aqui eu sintetizei demais, né? Ele quis dizer assim, pensar é semear, tá? E nós estamos semeando aonde? Dentro das intenções do nosso Criador, tá? Então, quando tu diz assim, mas eu quero ficar rica, sabe? E eu não fiquei, então eu não acredito nisso. Tá, mas pera um pouquinho, tu estava aqui no Brasil, tá? Rio Grande do Sul, digamos, em Porto Alegre, né? Dentro de um contexto assim assado, tá? Aqui é um produtor de riquezas assim exatamente como tu queria, era esse o grande painel no qual tu está semeando, né? É que nem eu peguei e botar o gado a pastar, num pasto onde o chão não tem nada de cálcio. As pessoas que tomaram o leite dessa vaca, sabe quanto de cálcio vão ter no organismo? O pessoal de Frederico Westphalen sabe bastante sobre isso, tá? Então, a gente falou sobre isso, e aí teve uma outra discussãozinha. A Verinha trouxe uma coisa tão bonitinha, que eu tenho tantas saudades. Quando eu comecei eu era uma pessoa com formação em ciências contábeis, católica, né? Fiz todos os passinhos dentro do catolicismo. E aí, uma das coisas que me apresentaram diferente foi um dos mestres ascensionados. A Grande Fraternidade Branca é o nome desse grupo de estudos, tá? E aí a Verinha trouxe uma coisa muito querida, sabe? Eu sou a fé absoluta de que a presença de Deus em mim abre e sempre abrirá meus caminhos até quando humanamente parece que não existem vias ou meios. A fé absoluta no poder de Deus me mantém alinhado com Ele e assim eu permito que Deus em mim realize o meu plano divino. O tal do plano divino que a gente tem que deixar para lá, porque a gente está tão ocupado, né, gente? Sim, nós estamos muito ocupados, não temos todo o tempo do mundo, né? Para lidar com toda essa parafernália que seria desenvolvimento, evolução, sabe? Tem mais o que fazer do que ficar pensando nisso. Muitas vezes é assim que a gente reage, tá? Vamos ver. A Magali, será que está de novo no grupo ou caiu? A Magali mandou um recadinho que tinha caído, né? Bom, eu espero que... Vamos ver se ela voltou. Né? Bom, então assim, ó. Então vamos para a questão da ilusão, tá? A questão da ilusão e os doramas lá. A Magali fez um trabalhinho que depois ela vai compartilhar com nós, né? Com certeza ela vai compartilhar com a gente. É muito interessante sobre a ilusão, porque assim, a gente estava muito preocupada, né? Magali, tudo bem. A gente estava muito preocupada assim, ó, como é que eu caio no apego e na simbiose, né? E a Magali está investigando a questão dela, como é que ela cai nisso, porque eu acho que cada um cai de um jeito diferente, mas quando a gente diz a gente se sente mais acompanhado. E a função aqui é a gente se sentir mais acompanhado, né? Então, a Magali compartilhou com a gente algumas coisas aqui sobre a ilusão, e eu achei interessante, porque a Celinha não está no grupo hoje, mas provavelmente assim que terminar o período de trabalho dela, ela sempre olha
os vídeos, né? Depois a gente conversa, sempre a gente tem uns papos muito legal. Então, a Célia é uma estudiosa do curso de milagres, né? E aí a Magali estava fazendo muita pesquisa sobre a ilusão, e onde é que ela foi cair, né? Caiu lá no tal do curso de milagres, que é uma especialidade da Celinha. A Celinha fez um grupo muito tempo sobre o curso de milagres, né? E para ela faz muito sentido, eu gosto muito desse trabalho, né? E então ela foi vendo assim, ó, eu vou ler só um pouquinho, só dar uma. Depois pode continuar esse assunto que a Magali alimenta esse assunto, tá? Vai trocando com vocês o que ela quer fazer. O ego é a ilusão do mundo. Há muitos séculos, no extremo oriente, um homem procura um mestre para lhe fazer uma pergunta importante. Assim que chega, vê o mestre sentado em frente a um grande lago. O homem se aproxima e se apresenta e diz: Mestre, procurei-o para perguntar algo muito importante. Queria que você me falasse o que é ego e como podemos nos libertar de sua influência. O mestre olhou para o homem e perguntou: Você já conhece a analogia das águas do lago? Não, respondeu o homem. Então venha comigo, disse o mestre. Eles caminharam em direção ao grande lago e se colocaram em suas margens. O mestre disse: Vou te revelar um conhecimento muito profundo sobre a realidade da vida. Dentro da sagrada analogia das águas do lago, preste atenção, pois isso servirá para muitas coisas em sua vida. Portanto, reflita em cada aspecto simbólico da explicação deste início até o fim. Desde o início até o fim. Agora vá até as margens do lago e observe a água. O homem fez o que o mestre pediu e olhou sua própria imagem refletida. Podia-se ver perfeitamente bem, pois as águas do lago estavam bem calmas. O mestre disse: Considere que essa imagem refletida na água é o seu ego. O ego é exatamente isso, uma imagem refletida que consideramos real, mas que não é. Essa imagem é formada por nós mesmos. E por acreditarmos em sua realidade, damos força a ela e passamos a vida nos enxergando como numa imagem e não como se fôssemos um ser. O mais importante é o seguinte: no momento em que buscamos a realidade do ego, não a encontramos e vemos que ele é vazio, é apenas uma ilusão, como todas as coisas deste mundo. O homem ouvia atentamente o mestre enquanto observava a própria imagem refletida na água. O mestre disse: Agora toque a sua imagem na água. O homem colocou as mãos por cima de sua imagem na água do grande lago. Assim que tocou, me perdi. Assim que tocou, ondas começaram a se formar na superfície e essas ondulações distorceram seu próprio reflexo na água. E o mestre disse: Viu? É isso que acontece quando tentamos verificar a realidade do ego neste mundo de ilusão. Assim que tentamos tocar na imagem que fazemos de nós mesmos a fim de testar sua realidade, a imagem se distorce, se dissipa, revelando a sua irrealidade. Em outras palavras, quando nos aproximamos da imagem, percebemos que ela se dissipa, pois é apenas um reflexo, é apenas uma ilusão. O homem agora estava compreendendo melhor o ego. Mesmo assim, resolveu perguntar ao mestre: Senhor, e quanto à segunda pergunta, ou seja, como podemos nos libertar da ilusão deste mundo? O mestre não respondeu à pergunta, mas fez apenas um pedido ao homem: Coloque sua mão no lago. Agite a água e me diga o que você vê. O homem obedeceu ao mestre e agitou a água. Ele começou a ver as ondas e bolhas se formando. O mestre disse: O ego também é assim.
ele se agita o tempo todo buscando as suas necessidades, e isso gera ondas, que são a causa da dualidade da vida. Observe que antes de você agitar a água, ela estava parada, sem ondas, mas no momento em que você a agitou, surgiram ondulações que são o resultado da agitação na superfície do lago. O ego é a natureza da mente que nunca para, sempre fica agitada e ansiosa por algo. E isso gera ondas que vêm e vão, sobem e descem, começam e terminam. Ou seja, tem início o jogo da dualidade, dos opostos na vida humana. Assim também é o ego, vem e vai. Está num lugar, depois está em outro. Nunca está parado. Sempre se move e vibra. Isso cria instabilidade, insegurança e a consequência, que é o sofrimento. O homem ouvia atentamente o mestre, e esse continuou. E aí vai. Eu vou deixar porque tem mais coisas aqui, só para vocês tirarem um tempinho assim. E então a Magali, pesquisando sobre ilusão, acabou chegando perto aqui, tá? Gente, é um prazer estudar essas coisas, sabe? É uma satisfação estudar essas coisas. Então, essa semana se discutiu muito sobre os seus fins justificam os meios, né? E eu achei coisas muito fortes, né? Do pessoal querendo fazer o pessoal entender que há consequências quando tu não respeita os meios para atingir os fins, né? E o sofrimento que isso causa. Então, a gente sabe, as mulheres, por exemplo, têm um sofrimento atroz, né? Baseado em tudo que vai acontecendo, né? Em tudo que vai acontecendo, que nós não temos o domínio de tudo, né? E a gente tem cobrado muito da mulher, da consciência da mulher, né? E temos deixado que o homem tome a conta de tudo que nos diga o que pode, o que não pode, o que é lei, o que não é lei, né? E a gente está basicamente sofrendo as consequências desse patriarcado, digamos assim, e nossos filhos também estão sofrendo. A gente está se queixando de muito desamparo, desespero. Vocês estão ouvindo? Tenta falar de um assunto importante para tu ver o que acontece aqui desse jeito. Então, assim, nesse sistema que a gente está vivendo, aqui no Ocidente, eu acho que no Oriente também, eu não tenho certeza, e a gente está tentando dar consciência que leve em conta os princípios femininos, os princípios da ação, né? A gente não acha que o princípio Yang deve deixar de existir, mas que deve levar em consideração o princípio Yin também, né? Que é a natureza dos princípios. O pessoal diz assim, mas a natureza também é selvagem. Pode ser, então por isso que a gente precisa de experiência e também de ação, mas tudo isso pode ser pacífico, né? Então, assim, não acredito que eu cheguei nem perto daquilo que eu estava querendo fazer, que era falar um pouquinho mais sobre o apego e esse passinho da ilusão que leva ao apego, não conseguir. O tempo corre e a gente não consegue exatamente fazer tudo que gostaria, né? Mas eu penso assim, a ilusão nos leva para bem longe daquilo que seria a consciência dos disparates que nós chegamos até ali, né? Tipo assim, imagine que
os 7 véus da ilusão estão na frente, tá? Como é que eu vou saber que eu estou apegada a alguma coisa, tá? E dependendo do tempo que leva para eu lidar com essa situação diante de todas as solicitações que a vida faz comigo, como é que eu vou perceber que eu desenvolvi uma simbiose com alguém nesse tipo de coisa? Então, no esforço que a Magali fez essa semana, ela descobriu, Zulei, que eu descobri como é que eu caio nesta cilada e acabo me apegando e coisa assim, sabe? O meu resvalar é através da ilusão, né? E aí ela achou essa historinha tão bonita que está aqui postada no grupo, tá? Vocês podem pegar. E se tiverem interesse nesse vídeo, do qual eu falei, eu disponibilizo também o link, tá? E as anotações que a gente fez ali. Gente, foi um prazer ter estado com vocês, sabe? Falar um pouquinho sobre essas coisas que aconteceram nessa semana e ver se a gente dá um passinho a mais para vocês verem assim, ó, se vocês vão percebendo, pelo menos eu que estou acompanhando as meninas há mais tempo, mais de perto, a gente está perdendo um pouquinho da vergonha de, de dizer como se sente, sabe? Um pouquinho do medo de, de se atirar para ver o que é, o que me leva até ali, sabe? O que me leva a repetir, né? A ficar repetindo, repetindo. Não sei o que me leva, mas eu quero saber. E quando eu quero saber, as coisas vão caindo na nossa frente, sabe? Assim, é que nem salmãozinho se atirando na água, tá? Quanto a correnteza, às vezes até. Tá bom? Muito obrigada. Desculpem todo o barulho que está ao redor. Lá na empresa, na sala também tá a mesma coisa, o pessoal tá usando furadeira, sabe? Reformas, progresso, vamos dizer assim. Tudo vai ficar mais bonito daqui a pouco. Beijinho. Muito obrigada. Se tiverem perguntas, né, gente, como sempre, por favor, se tiverem. Adorei, Magari. Que zoeira, todo mundo resolveu barulho. Deu cachorro no dia. É verdade. Então tá. A Silvia teve um problema no braço, né? Teve uma queda, né? Então tá compartilhando. Ultimamente as coisas caem e me levam junto. Ah, é uma fase, né, Silvia? Tipo assim, experimentar também. Como é que é? Porque aí a gente que é muito ativa, a Silvia também é uma pessoa bastante ativa, sabe? Só experimenta o repouso, dá para dizer assim, né, Silvia? Só experimenta o repouso justamente quando um incidente acontece, né? Quando um incidente acontece, aí a gente para descansar. Tá, logo já vai ficar boa de novo para poder ser fácil de novo. Então, até lá. Beijinho.